Ok, gente, de volta já. O vereador Fabinho Filé já chegou, já está aqui com a gente. Peraí. Juliana Mendes, parabéns, meu vereador Fabinho Filé, já chegou aqui. Isael, lá de Água Quente. Então, sempre, aliás, o pessoal de Água Quente me dá uma audiência muito grande, né? Agora, hoje também eu estou por cima, né? Depois do resultado da pesquisa da região serrana, o que disse aí do programa de Carracena, né? A gente está feliz aí. Paulo César Gomes está aqui, Isael. Sabe quem é Isael lá de Água Quente, Fabinho? Motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Participa comigo aqui quase que diariamente. Luta muito, reclama muito da falta de... Vou cobrar isso do vereador. Da falta de asfalto lá em Água Quente. Vou cobrar isso dele. Daqui a pouquinho vou cobrar isso dele. Ele vai me dizer por que não conseguiu. Agora, nosso bate-papo agora é com o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, tem candidatos aí que tiveram 0 voto, 1 voto, e principalmente mulheres. Isso não complica não? Bom dia, Ricardo. Bom dia, todo mundo está assistindo. Complica, isso aí complica bastante, né? Inclusive pelo TSE, no caso das cotas em si, por exemplo, uma candidata que teve 0 votos, ela vai ser investigada para saber se é ali candidato laranja, se não é. Porque se ela teve 0 votos, porque não fez campanha, né? Não fez campanha, nem ela votou nela, né? Isso nem ela votou nela. Então, se for uma situação, pode ter sido uma situação subjúdice, e aí os votos não foram computados ainda, isso pode ter acontecido, mas se não for esse tipo de situação, realmente vai ser investigado para saber o porquê disso. Vamos ver. Gilberto, põe pra gente aí. Gilberto, hoje a gente estava conversando sobre isso. Ali tem vários candidatos, por exemplo, do PSD, Magno Honório, não foi eleita, lógico, né? Mas 5 votos, Ivana Alves, 5 votos, William Souza, 5 votos, e Cris Santana é suplente. Ela ficou como suplente, mas 1 voto. Alexandre Pinheiro, 4 votos, Lili Mesquita. Essa é a minha grande dúvida, né? Porque a pessoa que fez 1 voto, fez 2 votos, 3 votos, essa pessoa não fez uma campanha, né? E hoje isso é muito rigoroso. Sim, isso é muito TRE rigoroso. vai cobrar. Vai cobrar, exatamente. Isso ele vai. Antes ele já tinha começado, mas ainda não tinha isso de forma objetiva. Hoje, pela resolução do TSE, ele deixa claro que isso é uma grande possibilidade dessa candidatura ser a famosa candidatura laranja, que seria só para cumprir a cota. Porque a cada mulher que você coloca, o partido tem direito a mais 2 candidatos. E aí você precisa ter uma legenda maior para ter mais votos para os candidatos poderem ser eleitos. E se ficar comprovado que era uma candidatura laranja? Se ficar comprovado e isso interferir na votação, porque ele vai ter que fazer a recontagem de votos para saber se aquele partido, por exemplo, vai perder uma cadeira ou não. Sim. Se perder, o candidato, que às vezes o eleito, que foi ali, o vereador que foi eleito por conta daquilo ali, ele perde. Aconteceu isso aqui em Teresópolis na última eleição. Sim. Né? Aconteceu o caso daquela menina lá do Soberbo. Exatamente. Isso ainda até hoje... Isso ainda está repercutindo, isso aí. Isso ainda está repercutindo. Esse caso, essa situação não terminou. Tá? E vai mudar a eleição e vai acabar por conta da mudança aí. Tirou o vereador Gustavo Simas. Exatamente. Ele perdeu o mandato de vereador em função disso. Em função disso. E pode acontecer de novo com esse tipo de candidatura. Porque se ficar comprovado... E assim, hoje é mais fácil isso acontecer porque isso o TSE já deixou claro que é um fortíssimo indício de que realmente houve essa candidatura laranja. Agora, existem alguns problemas, né? Existem algumas situações. Às vezes a própria pessoa, ela realmente se candidatou e no meio ela desistiu, ela não quis mais saber. E isso é que tem que ficar provado. Mas se ficar provado que realmente ela só estava ali para ocupar a cota, aí vai haver recontagem, pode haver cassação, pode acontecer isso tudo. E, gente, 1 voto, ele faz a diferença. Ele faz a diferença em qualquer eleição. Até para presidente da República. Não chegamos a tanto ainda. Mas no caso de deputado, nós já chegamos a isso. Aqui em Teresópolis, Luiz Ribeiro foi eleito deputado federal por 1 voto em cima do Álvaro Vale. Eu lembro disso, Um voto. Um voto de diferença. E Álvaro Vale, um deputado antigo, de vários mandatos, né? E perdeu a eleição para Luiz Ribeiro por 1 voto. E aí houve recontagem, contada aqui, contada ali, 1 voto, Luiz Ribeiro foi deputado. E Luiz Ribeiro depois perde uma eleição para prefeito por 22 votos. Por 22 votos. Olha, a diferença é pequena e faz a diferença, faz toda a diferença.
Né? Então, o seu voto vale muito. As pessoas acham que não, mas vale. Isso pode mudar uma eleição. Você teve agora eu não me recordo a cidade, mas aqui, esse ano, teve numa cidade brasileira em que os dois candidatos a prefeito tiveram a mesma quantidade de votos. Só que um acabou entrando por ser mais velho. Entra o mais velho, Entra o mais velho. Eu vi isso também. Foram teve a mesma quantidade de votos. Até uma cidade pequena, né? E acabou entrando aí acabou não, entra aquele que tem mais idade. O mais velho, que tem mais idade. Uhum. A gente ainda vai falar um pouco mais de Teresópolis, mas duas curiosidades que eu quero conversar com o Ricardo, né? Uma foi do fenômeno Pablo Marçal, que por uma bobagem, né, um erro grave, mas é um erro, né, ele acabou, acredito eu, até perdendo uma eleição. Sim. Ali ficou muito claro, né, a questão do atestado. Eu, inclusive, quando eu vi, eu estava assistindo o podcast dele, ali do Inteligência Limitada, e quando eu vi ele mostrar, na hora eu já imaginei. Liguei para o meu pai, falei, pai, não sei se está vendo, tal. Ele falou, não estou vendo não. Eu falei, ele soltou um atestado que não sei se vai repercutir. Ele falou, mas provavelmente vai ser falso. E realmente, logo depois, começaram com a questão de que o laudo era falso, que era falso. Perdeu a eleição ali. Ele estava garantido no segundo turno, pelo menos. Perdeu a eleição ali. E pode ficar inelegível? Pode ficar inelegível, dependendo do que acontecer daqui para frente, sim. Pode ficar porque poderia ter interferido. Talvez até facilite para ele não ficar inelegível o fato dele não ter ganho a eleição, porque aí ele teria a questão do abuso de poder econômico, abuso de poder político. Se ele entrasse para um segundo turno ou viesse a ganhar a eleição, talvez configuraria até mais fácil, porque aquilo ali poderia ter interferido favoravelmente para ele na eleição. Nessa situação que está, pode também, mas é mais difícil de se configurar uma inelegibilidade, porque foi algo que não interferiu para beneficiá-lo, acabou prejudicando nessa situação. Porque ele agora quer fazer uma carreira política. Sim. Ele já quer fazer uma carreira política. Até pelas atitudes que ele tomou logo depois, ele deixou claro isso. Quando ele faz uma entrevista 2 dias depois, uma entrevista coletiva, mostrando que ele não vai apoiar um nem outro, ele começa a querer se desenhar como realmente alguém viável para as próximas eleições. Eu vou saltitando. Hoje eu tenho uma opção de pergunta para ele diferente. Uhum. Você viu nessa eleição o grande número de candidatos de direita, jovens, que se elegeram? Eu dou como exemplo, você viu o candidato mais votado do Brasil? Vi. Uhum. Pavanato, o nome do garoto. É um garoto Pavanato, lá em São Paulo. Ele fez 166 mil votos. E chegou e falou assim, eu sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, sou um candidato conservador, um jovem, né? E me inspiro no o Nicolas Ferreira de Minas, né? É a inspiração dele, foi o deputado né? mais votado também. Isso apareceram outros no Brasil, né? Sim. Mas exatamente. Um garoto, 160 e tantos mil votos, cara. E a tendência é continuar esse caminho. Era isso que eu ia te perguntar. Exatamente. A população dando a resposta do que ela quer para o futuro. Né? Ela deu essa resposta nas últimas eleições nacionais e está dando agora nas municipais também, principalmente em cidades maiores. Né? Em cidades como o nosso porte, você não tem tanta diferença em relação a isso. Mas você tem. Né? A prova disso é que aqui em Teresópolis, os partidos mais de esquerda, realmente, eles não conseguiram nenhuma cadeira na Câmara de Vereadores. Novamente, não conseguiram. E nem chegaram perto. E nem chegaram perto, apesar exatamente. Da votação boa da Bertoche, da Maria Bertoche e também da Carol Quintana também. Quintana, mas não conseguiram. Mas não conseguiram, Então, eles não conseguiram e isso vai, no Brasil todo, vai se replicando dessa forma. E a direita vem muito forte, ela vem com uma força muito grande. Né? Com certeza o PT e a esquerda vão agir para não deixar com que isso continue crescendo, mas ela deixou bem claro, né? O povo deixou bem claro que ela está caminhando para esse lado. Isso está muito nítido. Tanto que os próprios candidatos de esquerda, eles tentam ser mais mansos, vamos dizer assim, em relação aos posicionamentos dele. O Boulos é a grande prova disso. Ele consegue para o segundo turno porque ele começa a tirar muito essa imagem daquela esquerda que é a favor do aborto, que é a favor desse tipo de pauta, né, que é contra a família e tudo mais. Ele começa a tirar isso da imagem dele para tentar resgatar esses votos que ele vem perdendo. Eu não vou me lembrar exatamente, até porque a pergunta foi um pouco longa. Você viu a entrevista do Pavanato na CNN? Vi, Você viu? Vi. Teve um momento ali que ele deixou a jornalista, a repórter,
sem ter o que falar, porque ele era muito positivo na resposta dele. Sim. E ela quis dar ela quis dar um nó nele e não conseguiu, não. Não, e não vai conseguir, porque ele está com o discurso que é o discurso que dá voto. A E um prova garoto, disso né? é essa, Ele é um muito garoto. jovem. Muito jovem. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. Aconteceu no Brasil inteiro. Você vê muito vereador com esse tipo de posicionamento ganhando a eleição. E ganhando bem, não é só ganhando, não. Ganhando e ganhando com uma votação expressiva. Eu fico muito feliz com isso. Não por eu ser uma pessoa conservadora, e eu sou realmente, não adianta eu esconder isso. Né? As posições que eu tomo aqui são posições do conservadorismo. Tá? Não faço parte de nenhum grupo conservador, mas eu tenho lá as minhas convicções. Aborto é uma delas, em que eu sou radicalmente contra em qualquer situação. Mas eu não vou entrar nesse assunto, não, e estou até encerrando isso aqui. Me bota a foto da ex-deputada e que tentou aí, que caiu de 1 milhão para 1.000 votos, a Joyce Hasselmann. Olha só. Essa moça, o Ricardo, ela foi candidata na época em 2018 com o Bolsonaro. Ela foi eleita deputada com 1.078.666 votos. Ela briga com o Bolsonaro, se posiciona contra o Bolsonaro, aí ela vem candidata em 2022, ela faz 13.679 votos. Não conseguiu se eleger para deputada, que caiu de 1 milhão para 13 mil votos. Em 2024, ela vem candidata a vereadora em São Paulo e faz 1.666 votos. É o preço que ela pagou por ela ter traído o grupo político dela. Essa é a verdade. Né? Ela veio num posicionamento em 2018 totalmente a favor do Bolsonaro, né? Entrando naquela onda que o Bolsonaro teve em 2018, que elegeu muita gente no Brasil inteiro. E aí, logo depois, ela rompeu com ele. Rompeu com ele, mas não disse a que veio também. Então, isso aconteceu com muitos candidatos, ela foi muito claro isso, até pela votação expressiva que ela teve em 2018. E aí não conseguiu se eleger em 2022, e quem fez isso não conseguiu se eleger. Tá? Foram raríssimos os casos em que você teve algum candidato ali que conseguiu o Alexandre Frota é um que desapareceu. Que desapareceu, exatamente. Agora ganhou, né? Mas ganhou numa cidade pequena e tudo mais. Né? E com certeza não por conta de posicionamento político, conservadorismo ou de esquerda, nada disso. Mas acabou em 2022 e agora deixou claro que ela não consegue mais nada. Para ela conseguir reconstruir a imagem dela, para voltar para a política, isso vai demorar muitos anos para ela conseguir fazer isso. Né? E ela ainda teve um erro muito grande agora em 2024, que ela começou apoiando o Nunes, achou que o Nunes não ia chegar em lugar nenhum e resolveu apoiar o Marçal. E o Marçal disse que não queria o apoio dela. Então, ela ali não tinha apoio de ninguém, ninguém queria mais saber dela. E ficou nítido porque ninguém queria, porque tem uma votação pífia. Deputada, ela começou a aparecer em roupas maravilhosas, em carro maravilhoso. Começou a usar a estrutura do poder para ela, em benefício próprio. Aí né? ela se deu muito mal. Se deu muito mal. Ela, para conseguir entrar na política de novo, ela vai penar muitas e muitas eleições para ela conseguir provar que ela mudou, algo nesse sentido. Eu acho muito difícil. Para mim, ela acabou politicamente. Bom, agora voltando para Teresópolis, o que você achou do resultado final das eleições? Tudo calmo em Teresópolis, sem problema nenhum, né? Mas bem, assim, no final da eleição, e demonstrou muito que o eleitor ele tá escolhendo o candidato no final. Né? Mais uma vez, isso ficou nítido. Né? Quando você vê um candidato como o Júlio Rocha, por exemplo, que até 15 dias antes da eleição não tinha muita apresentação, muitas pessoas não falavam dele, e de repente ele vem quase ganhando a eleição. Né? O voto foi escolhido pelo indeciso, ele foi decidido realmente 2, 3 dias antes da eleição. Isso ficou nítido, mais uma vez. Né? E isso vai se repetindo nas eleições. Tá? Isso vai acontecer daqui para frente, vai ser muito esse tipo de processo. Por quê? Até pelo seguinte, principalmente como em Teresópolis, que você tem um prefeito ali que chegou num nível de rejeição absurdo, que é o Vinícius. Né? Ele chegou num nível de rejeição absurdo, então ele não interferiu mais tanto na eleição. A prova disso, o candidato dele foi o 4º colocado ali, sozinho, sem conseguir, mas tentando tirar ele da campanha e tudo mais, para conseguir chegar em algum lugar. Tá? E aí você começa esse processo
numa situação dessa em que você tem um prefeito que ele não estava mais conseguindo interferir favoravelmente em nenhuma candidatura, você começa a ter uns candidatos fortes, mas que já têm uma história, como é o Tricano, como o Leonardo, que é presidente da Câmara e tudo. E aí o povo que está indeciso, ele começa a querer algo diferente, o que é muito ruim. O próprio Vanderlei, na sexta-feira, falou aqui no seu programa mesmo, falando sobre a questão do diferente, que ser diferente não quer dizer que é bom, né? Porque aí você está botando algum desconhecido. E o Júlio deixou nítido isso. Deixou nítido nesse sentido. As pessoas que estavam indecisas começaram a querer para o lado do desconhecido. Já que eu conheço dois que, para mim, não são favoráveis, eu vou para o lado do desconhecido. Mas, no final, venceu o Leonardo, que já vinha fazendo um trabalho grande há muitos anos, né, em Teresópolis, e vinha muito forte nos bairros, no interior. Ele vinha mostrando a força que ele tinha, o que se comprovou no final, quando ele ganhou a eleição. Agora, finalizando, jogando voto fora, mais uma vez, Teresópolis demonstra que tem 25% da população que não está nem aí para uma eleição. Em números redondos, 25% brancos, nulos e as pessoas que não foram votar. É a questão da consciência da população, que ainda é muito baixa, né? Você tem um quarto da população que diz que não vai votar e não quer votar, né? E isso vai se mantendo ao longo dos anos, com um quarto da população não querendo votar. 34.192 eleitores. Pois é, são 34 mil eleitores ou seja, teve mais gente que não quis votar do que ganhou o prefeito. Que votou no prefeito. Né? E que tomou a decisão que é aquilo. 24 mil pessoas, né, 25 mil pessoas votaram dizendo eu quero esse como prefeito. E 34 mil que poderiam fazer a diferença no resultado em qualquer eleição ali. Né? Ou fazer a diferença, de dar uma diferença gigantesca para o candidato, para o prefeito que ganhou, ou de mudar o próprio resultado. Né? Mas preferiram não ir lá votar. E isso é muito ruim, porque é aquilo que a gente vinha falando já há bastante tempo. É muito ruim porque, no final, vai ser escolhido. E foi escolhido. Né? Um foi escolhido e é esse que vai governar. Esses outros 25% não quiseram opinar, não quiseram decidir em quem votar. E seriam pessoas que poderiam muito ter participado do processo eleitoral, né? Mais do que isso, pessoas poderiam estar participando desse processo eleitoral, entrado em partido, ter escolhido um candidato, ter ido para a rua, ter dito em quem ele votaria, ter ido atrás de voto, para fazer diferença na cidade. Porque aí você tem um quarto da população que diz assim, não me importa quem está lá dentro. Isso é muito ruim. Exatamente, e foi isso que uma senhora falou para mim na rede social, discutindo comigo no dia da eleição. Ela falou assim, não, tem muita gente que não quer ninguém. Não é que não queira ninguém, tem muita gente que não está nem aí porque está acontecendo em Teresópolis. Não querer ninguém, você vai lá, vota nulo, é dizer que não quer ninguém. Mas não querer ir votar é porque realmente não está nem aí. Muitas dessas pessoas daqui a 2 meses estão me ligando aí, falando assim, meu pai está no UPA, ainda vai com o diabo no UPA. No UPA. Meu pai está no UPA e ele está sendo transferido para Volta Redonda. Teu pai está na UPA, está sendo transferido para Volta Redonda e você não votou em ninguém. Quando chegou na hora de tomar a decisão de votar, resolveu ficar em casa. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Ele volta aqui, a gente vai continuar falando de política, tá? Vou pro comercial. Quando no retorno eu já venho com o vereador Fabinho Filé. O cara é bom de voto, hein? Vem conversando com ele daqui a pouquinho. Eu tenho um negócio do Fabinho Filé que eu vou mostrar. Vou mostrar para vocês não vão acreditar. Nem ele sabe que eu tenho. Mas a gente vai mostrar isso para vocês. Deixar ele nervoso ali, hein? Sai pela cozinha que eu vou para a câmera 1 aqui. Gilberto, é o seguinte. Eu quero falar dos preços para hoje da Original Drogaria. Original Drogaria, hoje é quarta-feira Kids. Na Original Drogaria você tem sustagem Kids, R$ 24,99, 380 gramas. Kit Sankids, shampoo e condicionador. Shampoo e condicionador, R$ 22,99 para criançada, Alto Vaza, Bom Sucesso e Vargem Grande. Pomada Bepantris, 30 gramas, R$ 10,99. BioC, vitamina C, né? Em gotas para as crianças, R$ 9,99. O Supra Vita Supra, de A a Z, isso é aquele reforço alimentar, né? Isso é bom. Aí tem para criança e eu tomo para velho. R$ 22,99, R$ 22,99. Carmed hidratante labial, R$ 16,99.
Creme dental Dentil, 50 gramas com Bob Esponja, R$ 2,39. Alto Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande. Alto Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande. Olha aqui, o Juliana Mendes voltou aqui. Fabinho Filé, estamos precisando de uma cidade melhor. Ih, já jogaram para cima dele. Jandira entrou aqui com a gente. Fabinho Filé, você merece. Parabéns a Luiz Gonçalves. Fabinho, parabéns, Fabinho Filé. E as pessoas vão entrando aqui. Pessoal do interior, muito obrigado. Pessoal do Bom Sucesso, de toda a região do interior, nos dá todos os dias uma audiência muito grande. Eu volto já e já volto com o Fabinho Filé.